Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Neste vídeo eu vou falar sobre um conteúdo que tem no processo seletivo de professores do Estado de São Paulo, PEB1, que é Doug Lemove, aula nota 10. São várias técnicas que tem neste trabalho dele, mas eu vou falar aqui sobre as que mais me chamaram a atenção, que tem potencial de cair no concurso, tá? Então é o seguinte, esse Doug Lemove, a obra dele, o contexto é que são escolas americanas. Mas algumas coisas até que dá para aplicar aqui no Brasil e até faz sentido, não muda muito. Outras coisas para o Brasil, sabe, não faz muito sentido. Então vamos lá. Uma primeira técnica aqui. A respeito da aula, primeiro traçar os objetivos, depois as avaliações e depois as atividades. Então ele pauta muito no planejamento. Esse Lemove, ele na obra dele, ele fala muito sobre a economia de tempo. Não trabalhar de uma maneira que os alunos não ficam perdendo tempo na aula. Então ele trabalha muito isso, inclusive usa cronômetro e tudo mais. Então muitas das técnicas por trás tem essa ideia de não gastar o tempo dos alunos, que tenha o maior período de aula possível durante o seu dia de trabalho. Então, de novo, a respeito da aula, primeiro traça os objetivos, depois as avaliações e depois as atividades. Isso, vale lembrar, tudo que eu falar aqui é segundo o autor, tá bom? Planejamento de aula é outra técnica. Pensar em pergunta para os alunos, prever as respostas erradas. Então, quando você faz o planejamento de aula, você, vou dar uma aula aqui, vou planejar de que maneira? Que pergunta que eu vou fazer? Vou fazer tal pergunta. Quais as possíveis respostas erradas que esses alunos podem me dar? São essas. Como que eu vou fazer a intervenção? Então, é nesse sentido, você já prevê respostas erradas para não ficar ali pensando no momento, muito que meio que improvisando. Então, é nesse sentido também, economiza tempo, segundo o autor, tá? Uma outra orientação que ele dá, aqui não é nem técnica, é questão de ser professor e ter um bom senso, é acreditar nos alunos. Óbvio, né? Se você não acredita, se você que é o líder da sala ali, o principal, é o professor, falar que eles não têm futuro, que eles não vão conseguir, não vai. Você tem que acreditar nos alunos, senão a aula não flui. Uma outra técnica é exigir dos alunos uma boa fala, sem gírias. Então, usar o português correto, isso é o principal da sala de aula, né? Você dá o exemplo e fazer com que os alunos usem também, na medida do possível, o português aí padrão, tá bom? Segundo a ótica do autor, tá? Ele falou inglês, né? Aqui a gente passa para o português. Tudo deve ser exigido dos alunos: gramática, boa fala, palavras em português, uniforme e higiene. E momentos em que os alunos apresentam algo, se falarem baixo na apresentação, peça mais volume, mas de forma sutil, sem que intervenha, de uma maneira que intervenha menos na aula. Então, assim, ele também trabalha na ideia do próprio professor não atrapalhar a própria aula. Então, quando você dá um sermão ali, de certa forma, você está atrapalhando a aula, né? Não está fluindo. Claro que em certos momentos é necessário. Essa orientação que ele dá aqui é no sentido de uma apresentação em frente, um seminário, em que a gente vê muito isso, né? O aluno fala bastante, grita, berra na sala de aula. Quando é para fazer uma leitura lá na frente ou uma apresentação de seminário, começa a falar baixinho. Isso irrita, né? Então você chama a atenção deste estudante, você fica no fundo, se for um seminário, você fica no fundão da sala para tentar ouvir, né? Porque quem está no fundo tem que ouvir, você fica no fundo da sala. Se você não está ouvindo, você faz um gesto, ó. Eu não falei, mas a boca, né? Você faz o gesto com a mão e gesticula com a boca mais alto. Aí
A pessoa, o estudante, esperamos que comece a fazer a apresentação usando a voz adequada. Outra técnica. Não considerar o assunto que você está trabalhando como chato. Se você mesmo diz, esse assunto é chato, mas é necessário, os alunos já iniciam suas aulas com um preconceito. Então, por mais que o conteúdo seja chato, não fala. Né? Por exemplo, teorema de Pitágoras, ou a fórmula de Bhaskara, aquelas coisas horrorosas que a gente sabe, que são chatas. Você não fala para o aluno que é chato, senão ele já entra com preconceito, o que já é difícil fica pior. Outra técnica. Planeje as suas aulas. De que maneira? Defina um objetivo, defina como vai avaliar e decida a atividade que vai fazer. Ele martela muito em cima dessa questão de planejamento de aula. Eu acho que para este autor, se cair no concurso uma questão, que é bem difícil, mas pode ser que caia, muito provavelmente cai em cima desse negócio do planejamento dele. Então, planejamento, segundo Lemov, definir o objetivo, definir como vai avaliar e decidir a atividade que vai fazer. Então, o objetivo, avaliação e atividade. O objetivo da aula deve caber em uma aula. Não queira que seus alunos saiam de uma aula descobrindo o cálculo da matéria do universo, mas como se inicia o procedimento básico para tal. Então, assim, eles não vão aprender tudo em uma aula. Às vezes você fica 2 semanas em um assunto. Às vezes você precisa mudar, vai para outro assunto, mais para frente você retorna. Então é assim mesmo. Tá? Numa aula só não tem como eles saírem sabendo de tudo. Outra técnica, deixe claro seus objetivos. Todos os dias na aula, escreva no quadro slides, apresentações, qual vai ser o objetivo da aula. Isso ajuda a definir toda uma lógica de sequência para o aprendizado do aluno. Então aqui a gente está falando basicamente da rotina. É muito importante, principalmente fundamental 1, pôr a rotina na lousa. Tá? Então a rotina é muito importante para os alunos. Isso ajuda a definir uma lógica para eles, a sequência, como é que vai ser o dia. Diminui a ansiedade. Técnica de movimentar, olha só. Movimente-se pela sala de aula. É mais uma técnica. Movimentar-se pela sala de aula garante uma proximidade com os alunos e diminuição das áreas de alunos problemáticos. Então, o pessoal do fundão, que está ali se sentindo à vontade, você dá uma andada na sala, passa um pouco pelo fundo ali, para se mostrar presente. Tá? Evite ficar muito tempo à frente do quadro negro. Se movimente pela sala de aula. E faça isso nos primeiros 5 minutos de cada aula. Aqui é se for o professor especialista, né? Mas você faça isso de vez em quando, PEB 1. Assim você deixa claro que este lugar é seu e você ocupa quando quiser. Então, mostra para o aluno que a sala de aula é sua. Você que comanda a sala de aula. Mais uma vez, de acordo com a ótica do Lemov, tá? São as técnicas dele lá. Tá certo? Não estamos aqui fazendo juízo de valor, se é certo ou errado. É de acordo com as obras dele. Não se movimente pela sala somente quando existem problemas. Então você tem que andar, mesmo quando tiver tudo ok, dá uma andadinha. Elimine barreiras físicas impostas pelos alunos. Sabe, quando você está ali sentado, vem aquele monte, né? Sei lá, corrigir atividade, enfim, fica na frente, fica aquele tumulto em volta. Isso não pode acontecer, atrapalha muito a aula. Então elimine as barreiras físicas impostas pelos alunos. Ficar atrás da sala de aula observando os alunos constrói um forte controle sobre os alunos. De vez em quando ficar lá atrás, observando eles fazendo atividade, também é interessante. Outra técnica, divida em partes. Se o aluno não entende determinado conceito, chega ao ponto que o entendimento foi parcial e a partir daí comece a fazer perguntas parciais para construir o saber total. Então, se você viu que ele não entendeu, começa indo devagar e vê que ponto que ele tem mais dificuldade e reforça aquilo ali. Não pergunte ou exija determinado assunto aos alunos caso isso nunca foi explicado. Se você não explicou a matéria, não comece a aula fazendo perguntas sobre aquilo. Primeiro você dá a matéria, depois você pergunta. Técnica, mais uma técnica que é a técnica,
ao final das aulas, né? Ao final das aulas, pergunte aos alunos se entenderam qual foi o objetivo do assunto ministrado. Mas o resumo, né, também é interessante. Hoje trabalhamos isso, aquilo, o que vocês entenderam desse conteúdo, o que vocês entenderam desse outro. Basicamente é isso. Outra técnica aqui, ó. Fazer uma pergunta e esperar cerca de 1,5 segundos para que os alunos pensem e criem uma resposta rica. Menos que isso, criam respostas pobres. Mas lembrar que o contexto, ele está falando de escolas americanas, e lá os caras respondem em 2 segundos. Aqui a gente dá um pouco mais de tempo, tá? Mas as respostas imediatas tendem a ser pobres. Então você vai instigando mais o aluno. Não, mas mais um pouco, tem mais detalhes, sabe? É isso. Mais uma técnica, a entrada dos alunos em sala de aula. Deixar que os alunos se organizem e entrem na sala de aula. Devem estar no quadro os objetivos da aula, agenda do dia e lição de casa. De novo, a questão da rotina. A rotina é muito importante. Técnica das transições. Pedidos de atenção, silêncio para determinadas tarefas devem ser atendidas pela turma em um intervalo de tempo curto. Mantenha esse aprendizado com os alunos. Dessa maneira, muito tempo não é desperdiçado. Mais uma vez, ele volta à questão de desperdício de tempo. E esses pedidos de atenção, eles têm que ser curtos, tá? Então, mantenha esse aprendizado com os alunos. E por fim, o último que eu separei aqui, elogie os alunos que têm atitudes ou respostas certas e criativas. Tá? Tem mais uma aqui. Na verdade, essa não é a última. Eu coloquei mais uma. Então, elogiar os alunos é muito importante. Isso dá anima. Eles ficam animados, instigados a aprender mais, a conquistar mais objetivos para ter mais elogios, ter mais reconhecimento. Quem não gosta de ser reconhecido, né? Mais uma técnica, a técnica da voz de comando. Agora essa sim é a última. Olha só, a voz de comando. Quanto menos palavras, melhor. Só fale quando todos estiverem ouvindo. Não entre nas conversas de alunos. Faça com que eles atendam suas ordens. Quando os alunos te tiram do controle, não fale alto ou mais rápido. Com isso, você informa aos alunos que eles conseguiram te tirar do sério. Mantenha a calma. Então aqui, mesmo que se você se irritar, respira e procura manter a calma, porque muitas vezes a turma faz isso de propósito, tá? Eles fazem isso para irritar mesmo. Então, se nos Estados Unidos é assim, no Brasil também. No Brasil é a mesma coisa. Então, muitas vezes os alunos fazem isso para te perturbar mesmo. Tá? Então, quanto menos palavras, melhor. Só fale quando todos estiverem ouvindo. Isso é muito importante. Tá? Aquela falação para a explicação. Enquanto todos não estiverem ouvindo, você não explica. E não entre nas conversas de alunos. As conversas, não queira saber. É isso, gente. Este então foi o Lemove aí. Aula nota 10. Tá bom? Tudo que eu falei aqui, e mais um pouco que eu não falei também está lá, está tudo na apostila. Fiz a apostila PEB 1 para esse processo seletivo do Estado de São Paulo. Na descrição do vídeo tem o link. Custa R$18. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.